Nosso primeiro convidado é graduado em História pela Universidade de São Paulo, mestre em Estudos Culturais na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, coordena o Programa de Cultura da ONG Ação Educativa, é assessor editorial da Global Editora, onde dirige a coleção Literatura Periférica, diretor da Entrelaços Cultura e Desenvolvimento Local, empresa de consultoria em políticas públicas. E para darmos início às palestras da noite, convidamos então Eleilson Leite com o tema A Cultura da Periferia como Potência Local. Obrigado. Vou tentar ser breve, enfim, é evidente, em primeiro lugar, agradecer demais o convite, a iniciativa do Rubem de ter me procurado. Eu sou o único de fora aqui, pelo que eu vi, né? De fora do estado de Minas Gerais, adoro Minas Gerais, tenho uma identificação muito grande, foi o primeiro lugar que eu visitei ao sair de São Paulo em 1983, eu acho. Eu fui ali para São João del Rei, né? E tenho um amigo até hoje lá e frequenta essa região de Lavra, São João del Rei, Tiradentes, Carrancas, enfim, essa região do sul de Minas eu vou com frequência. Não tinha ainda conhecido a Uberlândia, para mim tem uma satisfação, quero agradecer demais ao Rubem, toda a organização do evento, as pessoas. Honra também estar dividindo a mesa aqui com o professor Lasman e o Henrique Portugal. Bom, eu sou de São Paulo e venho trazer aqui a experiência do circuito cultural da periferia que se estabeleceu na periferia de São Paulo, que eu imagino que seja um modelo, um paradigma e que hoje, quando se fala em cultura de periferia no Brasil, há uma referência muito importante sobre o que acontece em São Paulo, evidentemente que não só em São Paulo, mas em São Paulo eu acredito que tenha se estabelecido um circuito e uma série de outros fatores que consolidaram o que hoje pode se chamar de cultura da periferia, né? E então eu vou procurar discorrer sobre esse caso, evidentemente que eu não vou ficar dando detalhes, né, porque é uma realidade local, mas eu vou tentar extrair da experiência do circuito cultural da periferia de São Paulo elementos que sejam importantes em função do tema do seminário. Né, que é da sobrevivência à existência. Isso tem muito a ver com todo artista, todo produtor cultural vive essa aflição, né? É difícil nadar de braçada na cultura, mesmo os artistas consagrados precisam sempre tá encaminhando projetos, ninguém consegue ficar na inércia, né? Uma vez eu ouvi dizer de uma importante empreendedora, Anita Roddick, falecida, ela criou a Body Company e ela disse que o empreendedor tem alma de artista, né? Eu acredito que o artista tem que ter também uma alma de empreendedor, senão ele também não sobrevive, seja qual a condição em que ele atua. Então vou começar aqui. O tema que a gente acabou definindo com o Rubem é cultura da periferia como potência, e eu fiz esse subtítulo, potência cidadã e criativa, indiscutivelmente, e uma potência econômica emergente. Emergente seria até um certo exagero, em face do que vocês vão ver, mas eu pus aí para a gente orientar, né? E eu queria desde já, eu acho que a ideia de potência é que, desde que o Rubem me conheceu na minha fala em São Paulo, a gente sempre tem, a periferia sempre visto já foi mais, mas é ainda muito vista pelas suas carências, né? Carências de todo tipo, e pela situação da violência. E eu acho que a cultura nos permite olhar a periferia, bem como outras, pelo lado da potência, né? E é interessante porque os movimentos culturais comunitários, se comparados com os movimentos reivindicatórios, né, eles têm por lógica enaltecer o que tem, né? E não o que não tem, como são os movimentos reivindicatórios, né? Então, uma comunidade, às vezes, muito pobre, na cultura acaba revelando uma riqueza que, aos olhos de quem só vê os pobres como uma massa de pobres, não consegue enxergar. E aí cabe uma crítica muito séria à esquerda tradicional no Brasil, né? Que não consegue perceber a periferia, a sua diversidade e os seus encantos, e acaba enxergando a periferia como uma massa de proletária, de pobres, despossuídos e tal, e acaba não percebendo toda a potência que pode existir na periferia. Então, é essa a intenção. Vamos passar já para o próximo e eu vou correr. Essa ideia de
de periferia e de cultura de periferia, essa ressignificação que eu acabei de dizer, de olhar a periferia para além de seus problemas, na cidade de São Paulo e na região metropolitana. É bom dizer para quem é que São Paulo é uma cidade de 11 milhões de habitantes e a região metropolitana de São Paulo tem 20 milhões de habitantes e 39 municípios, né? Então, você está falando de 20 milhões de habitantes, o Estado depois, a outra metade, e é metade da população do Estado de São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes, né, que corresponde à população da Argentina. Então, São Paulo, sempre falar de São Paulo é falar de cifras muito grandes. E aí o fenômeno da periferia, ele é um fenômeno dos anos 80 e 90, né? Houve uma crise muito grande naquela época, a cidade inchou e se espraiou pelas suas margens. Diferente do Rio de Janeiro, em que há muitos bolsões de periferia em regiões nobres e centrais, em São Paulo a pobreza se concentrou nas margens, né? Então ela tem essa característica. Então falar de periferia em São Paulo não causa dúvida lá. Ninguém tem dúvida. O que é periferia? Não, é quem está nos extremos, né? E foi o hip hop, a partir dos anos 90, que deu um sentido diferente para a periferia. Em especial os Racionais MCs, né, que é o grupo de rap mais famoso. No ano de 1993 eles lançaram um disco chamado Raio X do Brasil, que tinha alguns hits. Foram os primeiros hits do Racionais, um deles era Fim de Semana no Parque, que deu todo um significado diferente para a vida na periferia. E depois no disco seguinte, de 1997, que chamava-se Sobrevivendo no Inferno, tinha o Rap Manifesto, capítulo 4, versículo 3. Então, Racionais MCs e o movimento hip hop como um todo são os responsáveis, no nosso ver, pela essa retomada da periferia e mostrar a periferia de uma outra forma, ressignificando o sentido que ela tinha perante a sociedade. Mas também é muito importante destacar a ação de ONGs, institutos empresariais, organismos internacionais e donos de bares, né, como fomentadores da periferia. Quer dizer, é necessário, em função inclusive do tema desse debate, levar em consideração uma série de fatores, entre eles estes, né? Você pode... Eu tenho formação em história, então eu tenho esse cacuete de ficar fazendo marcos, né, periódicos e tal, e essa pré-história da cultura na periferia vinculada ao hip hop dos anos 90, mas a partir do ano 2000 é que a gente tem esse marco do lançamento do livro Capão Pecado, que pode dar um entendimento real, ou próximo do real, do que é falar em cultura de periferia em São Paulo. O livro Capão Pecado, ele foi publicado no ano 2000, e veja, vale a pena resgatar essa história assim. Eu vou ser rápido, mas em 1997 saiu o livro Cidade de Deus, né, do Paulo Lins, né, que todo mundo conhece, depois virou filme em 2002. O livro Cidade de Deus, ele acabou tendo uma repercussão. Você vê como são as coisas, a vida dos artistas, né? Às vezes a gente tem que contar com algumas coisas assim. O livro Cidade de Deus teve a repercussão que teve e acabou sendo publicado pela Companhia das Letras, que até hoje é uma das editoras mais importantes, porque o Paulo Lins acabou que o trabalho dele chegou ao conhecimento do Roberto Schwartz, que é um dos principais críticos literários e conselheiro da Companhia das Letras, que recomendou o livro para a editora e acabou tendo a repercussão que teve, enfim, por outra série de fatores. Ele resenhou na Folha de São Paulo, 2 páginas, uma série de fatores que alçaram o livro, mas evidentemente que se trata de uma obra muito importante, porque senão nós não estaremos falando dela hoje, até hoje. E aí estourou o Cidade de Deus, essa coisa de São Paulo e Rio nunca vem se diluindo, mas nunca se pode se esquecer. E aí, veja só, um repórter da Folha de São Paulo descobriu que o Ferrez, que é um jovem, hoje ele tem 39 anos de idade, imagine, no ano 2000 ele tinha escrito um livro semelhante, bem diferente, mas eu não vou tratar de literatura aqui, semelhante. Viram e estava em busca de editoria. A Folha publicou na primeira semana de janeiro de 2000, né, não tem pauta nenhuma, então botou ele na capa da Folha dizendo assim que um escritor escreveu o Cidade, não usou esse termo, mas seria o correspondente ao que seria o Cidade de Deus em São Paulo. E não tinha editora. E aí, uma vez publicada a matéria, 17 editoras procuraram ele. 17, entre elas a Companhia das Letras.
Olha só, às vezes tem essas combinações de fatores. 17 editores procurando. Ele acabou publicando para essa Labor Texto, que foi uma opção política dele, que era uma editora pequena, que depois faliu, não existe mais, inclusive faliu com litígio com ele, enfim. E ele publicou esse livro, que para mim, na minha dissertação de mestrado eu botei, é uma versão em livro do que foi o CD do Racionais Sobrevivendo no Inferno. Mas ele acabou virando um marco do que é produção cultural na periferia na cidade de São Paulo. O Ferrez depois se tornou um escritor conhecido, é agenciado desde 2003, publicava na Objetiva, que era uma das maiores editoras, foi comprada pelo grupo Alfaguara, que é mais um grupo espanhol que está tomando o mercado editorial brasileiro. Hoje ele está na editora Planeta, que é outra editora multinacional espanhola. Então você vê aí o Ferrez aí, é um escritor bem situado, mas a história dele, na minha modo de ver, é um marco do que pode se falar em cultura de periferia. Ele acabou, por militância, soltando esses 3 cadernos na revista Caros Amigos, que abriu caminho para uma série de escritores aparecerem, e é responsável por o surgimento do que é mais forte na cultura da periferia em São Paulo, que é a literatura. Né? E isso é que chama a atenção, é isso que diferencia muito São Paulo da cena cultural periférica de outras regiões metropolitanas. É a grande presença da produção literária. E o fato de ser literatura acaba chamando muita atenção da universidade, da mídia, etc. e tal, porque a literatura não é coisa para pobre, né? Historicamente. Como é que essas pessoas resolveram? Tem um dos escritores que fala assim, achavam que a gente não sabia ler e estamos escrevendo um livro, né? Então, realmente, o aspecto da literatura impulsionou e deu uma moldura importante para o que é a cultura na periferia em São Paulo. E isso foi na primeira metade da década de 10, né, do século XX. Aí, na virada dessa década, né, na segunda metade, surgiram o movimento dos saraus, ganharam força o movimento dos saraus. Talvez vocês tenham conhecimento, quem não tiver conhecimento é só procurar, botar Cooperifa aí no Google, na internet, tem um monte de coisa. Eu também não vou me estender em nenhum exemplo não, mas é um marco fundamental, né? Eu trouxe essa foto aqui porque agora, todo mês de abril, eles lançam balões brancos no céu. Esses balões brancos são presos, tem um fio neles e num plástico, os poetas botam uma poesia e soltam um balão. Então, no dia seguinte, amanhece nos quintais, nas ruas, nas praças, balões já murchos, porém com a poesiazinha da Cooperifa. Então é muito bonito. Ele fala, o Sérgio Vaz, que é criador da Cooperifa, fala assim, aqui tinha bala perdida, agora tem poesia perdida. Né? E aí, hoje em São Paulo, existem mais de 30 saraus regulares na periferia. Eu deixei aí, está na pasta de vocês, quem não tiver pode pegar aí na saída, esse guia cultural que a gente faz, eu vou passar por ele. E aqui tem uma seção de literatura, com 3 páginas, e aqui tem 20 ou 21 saraus aqui, a gente sempre faz revezamento. Vamos lá? A Cooperifa acabou lançando uma coletânea, isso virou moda lá, todo sarau tem uma coletânea, portanto não é só um local de fruição de poesia, mas é um local também de formação de escritor. Soltou um CD, que é o único CD de poesia existente hoje na periferia, e eu queria chamar a atenção de vocês que esses 2 empreendimentos tiveram apoio do Itaú Cultural. Né? Então, isso também para desmistificar um monte de coisas que os próprios artistas, às vezes, ou omitem ou não devido importância. Na época questionaram, aí o Sérgio Vaz, muito esperto, falou assim, você vê, né, arrancamos dinheiro de banco sem um 38 na mão, né? Então, aí eles começaram. E o Itaú Cultural, o Banco Itaú, até hoje, é um importante fomentador das ações do sarau. O sarau não precisa de dinheiro de ninguém para acontecer, precisa do bar lá, ou outro espaço, né? Hoje, os saraus na periferia de São Paulo não são mais a maioria em bar, né? Mas eles fomentam outras ações da Cooperifa. E aí, a partir desse momento, surge a efervescência, e aí eu queria chamar a atenção de vocês, é uma outra coisa que eu não vou explorar aqui, mas numa outra oportunidade a gente pode, é que mais do que a afirmação política, aquela coisa da periferia aqui não tem só mazela, não sei o quê, é também uma afirmação estética.
né? A periferia, a arte não é só expressão, né? A arte é construção, e se tem construção tem intencionalidade estética, não é só a mensagem, né? E aí eu destaquei, em 2007 foi feita a Semana de Arte Moderna da Periferia, numa alusão, né, numa paródia à Semana de Arte Moderna de 22, que na ocasião estava fazendo 85 anos. Então, bastante interessante que a periferia reivindique para si um marco que é da elite cultural, né? Mas um marco que em 22 foi muito transgressor, né? Então, eu acho muito significativo isso. Bom, dada a existência dessa efervescência, também no ano de 2007, aí a ação educativa, de olho nessa produção, apoiando os grupos, etc., resolveu criar a Agenda Cultural da Periferia, essa que eu me referi, que eu estou chamando aqui, que acabou desenhando a cartografia cultural da periferia, né? Ela já está próxima de 100 edições, sai regularmente todos os meses, de fevereiro a dezembro, 10 mil exemplares distribuídos gratuitamente. Hoje, atualmente, financiada pelo Banco Itaú também, através do Itaú Cultural, que eu falo muito Itaú Cultural, quem conhece São Paulo, Avenida Paulista, Itaú Cultural é um ponto fundamental lá, e com a Lei Rouanet, com lei de incentivo, né? Então é isso aí, estou chamando a atenção para essas coisas, e aí é o ponto que eu quero enfatizar aqui, que eu já, quando eu dei entrevista para a pessoa que fez o release, e acabou influenciando a matéria de hoje do jornal daqui, é o que eu quero chamar a atenção, do quanto que as políticas públicas ajudaram a solidificar a cena cultural na periferia de São Paulo, porque isso é outra coisa que não é muito dita. E a outra coisa que difere São Paulo de demais regiões metropolitanas. Eu chamei a atenção da forte presença da literatura, e aí também, e mais do que isso, é a forte presença de políticas públicas. Eu vou aqui elencar rapidamente aqui o que são essas políticas, e no final da minha fala eu faço 4 reflexões rápidas para a gente seguir o debate. Primeiro, gente, CEL é Centro de Educação Unificado. Foi criado pela Marta Suplicy, ela foi prefeita de São Paulo de 2000 a 2004. São Paulo teve essa felicidade de ter 2 governos progressistas, está tendo 3º agora, que são petistas, e 2 mulheres, né? As duas únicas mulheres que governaram essa cidade foram de governos do PT, a Luísa Arundina em 88, que teve como secretária de Cultura Marilena Chauí, e aqui a Marta Suplicy. Ela criou os CELS, que são Centros de Educação Unificados, são escolas que têm cultura e esportes, são escolas enormes, com teatro para 450 pessoas, enfim. Isso também vocês procuram, e aí isso deu vida cultural, agitou a vida cultural, não deu vida, agitou a vida cultural nas periferias. O equipamento cultural, ele não é tudo, mas ele é muito importante porque ele qualifica a ação dos grupos. Tem muita gente, parece aquela discussão da educação popular, se precisa de livro didático ou não. O livro didático qualifica o trabalho de alfabetização. Ele pode ser feito sem, ele pode. Então o grupo cultural também, ele pode fazer seu trabalho nas praças, nos bares, nos galpões, não sei o quê. Mas se tem um equipamento cultural, um teatro para 450 pessoas, iluminação, som, tal, quem não quer, gente? Quem não quer? Né? Então o CELS ajudou. O VAI, gente, o VAI é um fomento específico para coletivos e grupos culturais da periferia. Hoje é R$32 mil para jovem, até 29 anos, para projetos coletivos. O VAI já aprovou mais de 1000 projetos ao longo de 10 anos, e ele já surgiu como lei. Então ele surgiu como lei em 2004, acabou o governo da Marta, veio 8 anos do Kassab. Né? Primeiro o Serra saiu, veio o Kassab, e se manteve, e agora está o Haddad vai continuar. Então mais de 1000 projetos. Entre esses 1000 projetos tem 154 livros. 154 livros foram produzidos com dinheiro do VAI, R$32 mil. Dá para o grupo fazer o livro e ainda rodar vários saraus. Aí a própria existência dos saraus é um circuito de venda dos livros. A gente já fala disso. Centro Cultural da Juventude, que é uma experiência de equipamento cultural na periferia voltado para a juventude, os pontos de cultura que todo mundo aqui conhece. Foi uma política do governo federal que teve importância no estado de São Paulo pelo governo, viu? Pelo governo Alckmin, né? O governo do estado, que é do PSDB, fomentou 300 pontos de cultura. A cidade de São Paulo só veio ter ponto de cultura agora, porque, não sei se todos sabem, o Juca Ferreira, nosso ministro, foi o secretário até semana passada. Né? Ele foi secretário de Cultura na cidade de São Paulo.
tivemos essa felicidade. Aí o PROAC, que é um conjunto de editais do Estado de São Paulo, ele tem a versão PROAC, que é o incentivo fiscal do Estado. Hoje o governo do Estado, ele destina, abre mão, renuncia cerca de 200 milhões do seu orçamento em favor da lei de incentivo, e tem 45 editais. E 45 editais, entre eles tem edital de hip hop, edital de sarau, edital de cultura negra, 45 editais. Edital de cultura popular, não sei das quantas, porque o governo do Estado acabou tendo também secretários progressistas, como é o atual, que se manteve, o Marcelo Matos, que abriu espaço para que os grupos culturais discutissem. São 45 editais. Né? E aí as fábricas de cultura, que é uma iniciativa do governo do Estado, que são 10 equipamentos de formação artística nas periferias. Um centro de formação é uma universidade completa, foi no governo da Marta, um equipamento enorme que ficou sem verba lá, mas é uma escola de formação. Hoje ela é abastecida pelo Pronatec. O VAI 2, o VAI, como eu disse, era para jovens até 29 anos e só podia concorrer 2 vezes. Aí o jovem passava dos 30, ficava meio na mão. Aí criou o VAI 2, 60 mil reais. 60 mil reais. Então o jovem que passou dos 30, já teve lá a iniciação, pode concorrer, tem feito... Então o sujeito, em vez de fazer só um livro, aí ele faz um conjunto de livros, não sei o que, coletâneas e tal. O pessoal está diversificando. O Pronatec Cultura e o Jovem Monitor Cultural, que eu não vou transcorrer agora, até um projeto, mas eu quero, eu chamo tanta atenção dos jovens em relação a isso. A Prefeitura de São Paulo, esse Jovem Monitor Cultural, gente, dá R$1.000 para um jovem, R$1.000, mais ajuda transporte e alimentação, para ele ter uma vivência no equipamento cultural. R$1.000, isso é mais que um estagiário ganha. R$1.000 para ter uma vivência de 30 horas. Sendo que 6 horas ele tem uma formação teórica, que somos nós na ação educativa que damos e outras organizações. Hoje, então, está com 190, vai chegar a 300 jovens, ainda agora no primeiro semestre. Mas olha que interessante, isso é muito importante. E aí, hoje a gente fala para esses jovens lá, nós damos as aulas, eu falo, pô, vocês não sabem o que era ser ativista cultural na periferia nos anos 80, né? Quer dizer, a nossa vida lá era se salvar de bala, entendeu? E agora vocês têm R$1.000, mano. R$1.000, velho. É legal, cara, é legal, para poder ter uma vivência. Eles estão nas bibliotecas, por exemplo, e está dando mó certo, porque aí as bibliotecas meio as moscas, aí o jovem chega, já monta sarau e não sei o que, leva os livros para a rua, cria um monte de confusão, mas dá mó barato. Vamos lá? Esse vai, como eu disse, eu já adiantei, não quero me alongar, eu até marquei aqui no meu cronograma, aqui, meu cronômetro, para eu não me estender. Já passei de 20 minutos. Eu vou correr aqui. Pula aí, querido. Aí é exemplo dos livros que são produzidos, todos com apoio desse programa. Então, os saraus têm suas antologias. Vamos lá? Eu ia falar um pouquinho do Samba da Vela, que é um negócio que tem já 14 anos lá em São Paulo. Junta toda segunda-feira 200 pessoas, tem produzido discos e tal. E ele só é uma roda de samba onde só canta sambas dos próprios compositores, né? E eu ia destacar aqui, eu já estava falando com o Henrique, que conhece bem o Emicida, acho que hoje a maioria de vocês conhece o Emicida e o Criolo. São 2 exemplos de artistas independentes que criaram suas próprias estruturas e se colocaram no mercado assim, de ponta. De ponta mesmo. O Emicida, em especial, criou o Laboratório Fantasma, começou com o edital do VAI. O Emicida, o irmão dele lá, o Evandro, né, que o Henrique conhece, que é um empreendedor lá. Ele foi ganhar um prêmio outro dia, ele falou assim, pô, até ele era balconista do McDonald's, aí virou empreendedor cultural, né? E isso a gente pode falar outra hora. Aí só minhas reflexões para eu terminar, que eu já estou falando há 22 minutos, vocês não devem estar suportando mais. Gente, seguinte, a cultura da periferia paulistana nunca foi arredia as formas do mercado, nunca foi. Isso já foi dito aqui na minha apresentação, eu coordeno a coleção da Global Editora, que hoje é uma das 10 maiores editoras do Brasil. Ela publica Cecília Meirelles e Manuel Bandeira, por exemplo. É a Global que está publicando. E assim, vocês não sabem o quanto que as pessoas me procuravam eles querem publicar no mercado, mas queriam suas próprias formas. É no próprio circuito cultural da periferia onde as produções são consumidas, saraus, roda de samba, encontro de hip hop. Tudo quanto é sarau tem lançamento de livro. As lojas Suburbano Convicto, Undasul e Periferia Ativa, ou seja, são exemplos de empreendimento. Eles criaram suas próprias lojas que distribuem. Então existe uma rede
de lojas próprias para vender produtos da periferia. A agência Solano Trindade, se a gente tiver tempo de falar, senão na outra ocasião a gente fala, ela é uma agência que criou um fundo e uma moeda social. Eles estão no Jardim Maria Sampaio, eles criaram uma moeda Sampaio, né, que eles trocam lá no bairro. E o Laboratório Fantasma são exemplos de empreendimentos de autogestão. E que a economia solidária da cultura, ao meu ver, é um caminho para a circulação da produção cultural nas periferias. É um pouco essa reflexão que eu trago aqui. Muito obrigado. Falei 25 minutos, desculpa a correria. Vamos lá, vamos lá.